Era uma vez uma história de love na cidade, de uma menina inocente e um homem de verdade. E ele procurava uma mulher pra ele amar, e ela procura de um homem a se relacionar. E um belo dia na rua tudo ia mudar, ela saindo com as amigas, ele indo trabalhar. Num desacerto com o farol aberto, distraída, só dava pra me ouvir o grito das suas amigas. Miga, cuidado, tem um carro na sua direção. Quando me deparei, ela já estava no chão. Parei a moto e desci pra um socorro prestar, e foi aí que eu percebi que ia me apaixonar. Eu perguntei se ela tava muito machucada, ela me disse que só tava com a perna ralada. Levantei ela e falei, cuidado aí na rua, toma o meu número e me liga pra qualquer ajuda. Cuidado pra você não ser a próxima Tainara, denuncie! O Cravo brigou com a Rosa, mas contaram tudo errado. Não foi briga de igual, foi abuso disfarçado. Começa na palavra torta, no ciúme exagerado. Não é só brincadeira, no controle camuflado. Se muda o tom da voz, já liga o sinal. Se te esmola das amigas, isso não é normal. Amor não ameaça, não prende, não cala. Quem te ama não te bate, não te quebra a alma. E presta atenção, não é paixão quando dói, não é cuidado quando fere. Quem levanta a mão hoje e amanhã pode tirar uma vida, percebe? Vai embora! É cilada! Se ele alterou a voz, atenção. Se ele ergueu a mão, diz não. Pra você não virar a próxima Tainara e acabar no chão sem reação. Isso não é amor, é prisão. Isso não é ciúme, é opressão. Mulher se escuta, se salva, se ama antes que vire estatística no Jornal da Manhã. Não! Respeito. Nós vivas! Ciclo se repete, flor machucada no jardim, pedido de desculpa, choro falso no fim, promessa vazia, flor roxa na pele, e o mundo pergunta por que não sai dele, porque o medo paralisa, porque o trauma amarra, porque o sistema falha quando a mulher fala. Mas hoje eu grito pra quem ainda respira, sai enquanto é tempo, protege tua vida. Quem ela pensa que é? Não devia estar aqui. Do meu marido, sempre que ela precisava de alguma coisa, de algum dinheiro, de cartão emprestado, ela sempre pegava aqui em casa com meu marido ou comigo, até porque ela sempre pagou certinho. Porém, dessa última vez que ela pegou o cartão, ela também pagou certinho. Porém, começou a chegar várias cobranças de loja, de lanche, de várias coisas no cartão dele. E ele ficou pensando assim, talvez ela pegou e passou o cartão em outras lojas, né, e as cobranças tá chegando. Aí, eu tinha umas coisas pra resolver na rua e eu falei pra ele, não precisa ligar pra ela, deixa que eu mesmo passo ela na casa dela e falo pra ela, né, que tal dia vence e tudo. E foi isso que eu fiz. Peguei, fui resolver o que eu tinha que fazer, e quando eu tava voltando, eu já passei na casa dela, e aí ela me ofereceu um café e tudo, a gente conversou ali, e ela ficou assim, apavorada, porque ela disse que não fez outras compras além da que ela já tinha me pagado. Daí eu falei, ué, mas tá acontecendo alguma coisa, porque a última que usou o cartão foi você, não te incriminando. Mas alguma coisa aconteceu, eu vou ter que ir no banco. Daí eu liguei pro meu marido, né, falei, acho que clonaram nosso cartão, então passando, algum bandido pegou e tá usando nosso cartão indevidamente. Meu marido veio, a gente foi no banco, conversamos com o gerente do banco, queria cancelar aquelas compras, até porque não tinha sido nem a tia do meu marido e muito menos a gente. Daí o gerente falou que não tinha o que fazer, né, porque as compras já tinham sido debitadas e tudo. A gente foi até os estabelecimentos, um por um, pra ver se a gente conseguia puxar na câmera. Tinha passado nosso cartão em 4 estabelecimentos, porém só um tinha câmera. Eu vi quem que tinha pegado o cartão do meu marido e tava fazendo compras como se não houvesse amanhã. Na mesma hora eu chamei a polícia. I feel like then you leave and I'm hollow. Some days I get so low. It has to be you, has to be you. I feel. This is crazy. I feel. Can you repeat that? This is crazy. 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 Can you repeat? Garçom! Oi. Tem pitu?
Tem. Garçom! Oi. Meu ex, já foi? Já. Vá com Deus. O amor ainda está aqui. Vá com Deus. Tem que sorrir por mim, amor. Se o destino está traçado pra vivermos lado a lado, vá com Comecei a namorar um camarada aqui na rua e todo mundo me falava que ele era aquele tipo de homem que gostava de bater nas mulheres. Eu digo, doido, só é doido até encontrar um pior que ele. Como eu de besta não tenho nada, pra todo canto que eu ia com ele, eu ia com a luminosa na bolsa. Já andava preparado e ele sempre muito calmo, nunca me mostrou as garras. Quando é ontem, eu tô aqui em casa, ele chegou me chamando pra tomar um refrigerante com ele. Falei, vamos, aí ele comprou 2 Coca-Cola e chamou 2 amigos pra aqui. Eu fui e disse pra ele, vamos comprar 1 quilo de carne, uma calabresa, fazer um tiragosto? Ele disse, não, só a Coca tá bom, não tenho dinheiro pra isso não. O amigo dele puxou um peixinho do bolso e falou assim, tome, compre lá um tiragosto, o troco pode ficar. Quando os amigos dele saiu, ele veio querer me dar uns tapas. Prestou não, fia. Corri pra cozinha, peguei minha luminosa e risquei. Quando eu vim riscando a luminosa de lá pra cá, ele começou a pinotar. Correu pro portão gritando, socorro, mãe, que essa aqui é doida. Falei, fica aqui dentro pra tu ver uma coisa. Você não é besta não, infeliz da costela seca. O perfil oficial é Casinha da Mica. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam com um traste desse? Deixa aqui nos comentários. Sou do estado da Bahia. E meu nome é Casinha da Mica em todas as plataformas digitais. Tchau, tchau. Um abraço. O namorado da minha filha não saía de dentro da nossa casa. Nossa, faltava pouco menino trazer as trouxas dele e morar lá com a gente. E eu sempre reclamando, falando, amor, esse menino fica muito aqui. Ele era muito bonzinho, eu me dava muito bem com ele. Eu era uma pessoa muito amorosa, eu me dava bem com ambos. Só que eu não gostava dele estar de segunda a domingo na minha casa. E meu marido falando que não, que eu tinha que parar de implicar com isso, que era por isso que a Camila era afastada de mim, que eu implicava com tudo, que o menino era namorado dela, que era melhor ele namorar dentro de casa com ela do que fora, que não sei o quê. Só que eu reparei que ela era um pouco afastada desse namorado. Ela não era carinhosa com ele, sabe? E eu sempre tentei conversar com ela sobre isso. E ela não falava nada, só falava que não, era o jeito dela, que cada um tinha o seu jeito e que eu tinha que respeitar o jeito dela. Só que aí eles viraram um trio, sabe? Era como passou a tipo, eu não existi dentro daquela casa pros 3. O menino tava sempre lá, e estava sempre os 3 juntos, eles saíam juntos, jogavam videogame juntos, viam filme juntos, e eu tava sempre de canto, sempre no meu quarto. Toda vez que eu tentava me aproximar, tentava fazer alguma coisa, ele sempre dava um jeito de me excluir, levantava, falava que eu não ia gostar do passeio, ou ia sem me avisar. Às vezes eu tava indo tomar banho pra ir junto, eles saíam correndo e me deixavam. Então assim, era uma coisa surreal. E aquilo me fez começar a dar uma suspeitada do que tava acontecendo ali. Só que eu imaginei de tudo. Eu realmente imaginei de tudo. Menos que fosse isso. A minha mãe, ela morava em outro estado. E aí, um belo dia, minha mãe passou mal e me ligou, falou, filha, eu já liguei pra sua irmã não pode vir, tem como você vir, eu vou ter que fazer uma operação e não sei o que, eu vou ficar mal, eu preciso de alguém cuidando de mim. E era minha mãe, né, obviamente, que eu pedi uma licença no trabalho, consegui, conversei com meu marido, conversei com a minha filha, eles super me apoiaram, eu ia, tava doido que eu fosse, e eu fui cuidar de mamãe e fiquei lá 3 semanas. Eu tinha comprado uma passagem pra poder voltar um dia antes do que eu falei pra eles. Eu falei que ia voltar no dia seguinte, mas na verdade eu ia voltar um dia antes. Não sei porquê, Deus é com corno, tocou no meu coração, mandou eu fazer isso e eu fiz. Um dia antes, peguei o avião e vim embora. Quando eu cheguei... Meu enteado chegou aqui em casa todo sons perguntando pelo pai. Eu falei que o pai dele tava viajando, ele foi e perguntou, o cartão dele tá aí? Eu falei, tá não, porque meu marido já tinha me avisado que não era pra emprestar o cartão pra ele. Daí ele passou o dia todo por aqui, depois fingiu que tava brincando com as crianças lá perto do meu quarto. Eu peguei minha carteira pra comprar as fraldas dos meninos, eu vi que meu cartão de crédito tinha sumido. Quando eu abro o app do banco, tá lá um valor altíssimo de uma loja de celular. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Liguei pro meu marido, contei a situação, aí ele falou, mulher, se acalme, minha casa tava cheia de gente, você vai julgar logo meu filho. Daí a pouco a namorada dele posta uma foto com o telefone da última geração da maçãzinha, agradecendo meu enteado, prestou não. Fui atrás dele e coloquei ele contra a parede, ele gritou, meu pai paga. Eu digo, me devolva meu cartão, eu tô indo na delegacia agora da parte de você. Daí ele me devolveu o cartão, liguei pro meu marido e contei tudo. Ele disse, se preocupe não, ele ajuda a pagar as parcelas. Eu gritei, como é história, tem isso de me ajudar a pagar a parcela não, você vai me pagar é tudo. Peguei o cartão dele com limite maior que o meu e fui na casa da minha tia e passei na maquineta dela. Peguei o valor e paguei meu cartão à vista. E quando meu marido viu a notificação do banco,
que ficou foi preto de raiva, dizendo que ele não ia ter condição de pagar. Diz aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. O marido deu um tapa na minha boca durante o almoço na casa da minha sogra e ela simplesmente ficou rindo da minha cara, parte. Minhas cunhadas imediatamente se levantaram da mesa, olhou pra mim assim e falou: olha, se eu fosse você, eu não ficaria mais com esse traço. Isso não é coisa que se faz. Cadê a educação de vocês? Nessa hora, minha sogra ficou branca, amarela, parda, tudo que é cor. Todo mundo ficou olhando pra eles com carão. O povo inteiro com cara de cochichinho pra lá e pra cá. E minha sogra, pra disfarçar, né, querendo ser a certa, falou: ai, isso é uma brincadeira, um mal entendido. Vamos voltar pro almoço e esquecer tudo isso. Eu fui e falei: não preciso desse escândalo todo não, eu vou me retirar. Mas antes disso, eu vou dizer tudo aquilo que tava entalado aqui na minha garganta. Quando seu filho for atrás de mim, porque ele que foi atrás de mim, né, me prometendo mundos e fundos, ele já sabia muito bem que eu tinha uma filha de outro relacionamento. E eu que fui muito burra de abandonar ela por causa de traste, de vagabunda que não me dava valor. E tem mais, a partir de hoje eu não quero ver vocês nem pintado de ouro na minha frente. E, gente, eu só sei que foi um bate-boca. Virou aquela bagunça, aquela confusão. Só sei que minhas cunhadas foram embora com a cara quebrada de vergonha. Minha filha começou a chorar porque ela tava muito assustada, ela tem ansiedade. Eu fui embora e quando eu saí do almoço, um monte de gente veio atrás de mim, né, pra me dar conselho, pedindo pra me denunciar meu marido, que aquilo era violência, não era coisa que se fizesse, ele tava me humilhando, tava me maltratando na frente de todo mundo. E que ele poderia fazer coisas pior comigo. Só sei, minha gente, que não restou ninguém na festa, todo mundo foi embora. E agora eu coloquei ele na justiça porque eu quero que ele pague, né, a minha metade das minhas coisas que eu custei ao longo do tempo junto com ele. Estou vivendo muito bem com a minha filha, bem longe daquele povo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já passaram alguma situação desse tipo? Já tiveram algum relacionamento tóxico? Deixa aqui. A esposa do meu amante veio atrás de mim e eu achei que ela iria me dar uma surra, só que foi algo bem pior, porém eu gostei. Eu arrumei um emprego em uma empresa e de cara eu me apaixonei pelo meu gerente. Só que ele era super sério e ainda por cima eu descobri que o danado era casado. E aí o tempo foi passando e eu percebi que ele começou a me olhar de um jeito diferente. Até que a gente começou a conversar e eu virei amante dele. Só que eu sou muito trouxa e acabei me apegando muito rápido e me apaixonando pelo cara. Ele sempre foi sincero comigo. Ele falava: cara, você é só minha amante, vai conhecer outras pessoas, você é jovem, vai viver. Só que eu, no auge da minha paixão, era fiel a ele, ao meu amante. E eu não queria saber de ficar com mais ninguém. Gente, quando esse homem viajava com a esposa dele, eu sofria demais. Sofria por não poder apresentar ele pra minha família. Era muito sofrimento. Até que num dia de domingo, tava eu deitada no meu quarto e minha mãe chega e fala: filha, tem uma mulher lá fora. Ela disse que é sua colega de trabalho. Gente, quando eu saí lá fora, quem era? Isso mesmo, a mulher do meu amante. Gente, eu gelei. Eu pensei que eu ia ter um treco. Eu pensei, agora ela acabou com a minha vida. Só que, gente, ela foi super educada na frente da minha mãe. Ela fingiu que a gente realmente se conhecia e me chamou pro quarto porque ela precisava falar comigo. E aí ela tava bem plena, viu, gente? Aí ela falou: calma, respira. E eu me tremendo igual vara verde. Aí ela falou: olha, fica tranquila, eu vim aqui pra fazer uma proposta. Eu sei que você é amante do meu marido. E ela: olha, eu dei uma pesquisada e sei que você é apaixonada. Sei que você não está com ele por interesse e você quer realmente amor. Aí ela: eu também tenho um amante e meu marido tá desconfiando e isso tá atrapalhando o meu caso. E antes eu aproveitava quando ele ia se encontrar com você pra ver meu amante. Só que agora que ele tá desconfiando, ele finge que vai te ver e depois ele volta. Então eu preciso que você me... E a minha sogra, que me acordava todos os dias 5 horas da manhã pra eu fazer café pro meu sogro, e dizia que era minha obrigação porque eu não trabalhava. Até aí tudo bem, só que ela me acordava todos os dias às 5 horas da manhã, inclusive no domingo, e deixava eu dormir só ali pela meia-noite quando não tivesse mais nenhum fio de cabelo pela casa. Aí eu não aguentei aquela pressão, pensei comigo que eu vou voltar pra casa da minha mãe. Voltei pra casa da minha mãe, não deu 2 semanas, minha sogra tava lá atrás de mim de novo, dizendo que ia ser tudo diferente, que ela ia me ajudar em todos os afazeres. Aí eu voltei pra casa dela e foi pior do que eu imaginei. Gente, quando eu coloquei os meus pés naquela casa, a surpresa já foi de cara. A minha sogra tinha pego a mãe dela, idosa, pra cuidar, e no final quem teve que cuidar fui eu. E o meu marido só dizia: amor, calma, a gente vai ter condições logo de alugar uma casa, ir embora daqui, só que eu tô quitando várias dívidas, tu vai ter que esperar ainda mais uns 6 meses. E eu ali, né, guerreira, esperando. Só que a gota d'água pra mim foi assim: o meu marido nunca quis que eu trabalhasse, porque a mãe dele também nunca trabalhou. E a minha sogra passava o dia inteiro na rua e eu tinha que dar almoço pra mãe dela, café da manhã, eu tinha que lavar roupa de todo mundo. E a velha mãe da minha sogra, ainda mal educada, ela jogava comida no chão, ela jogava água no chão, tudo de propósito. E eu vou dizer pra vocês, até o amor que eu tinha pelo meu marido foi embora por causa de toda essa situação. Um belo dia, minha sogra saiu bem cedo, como ela sempre fazia, e deixou a mãe dela lá pra eu cuidar. Eu deixei a casa suja o dia inteiro, só dei comida pra velha pra ela não passar fome. Nesse mesmo dia eu terminei com meu marido, peguei todas as minhas coisas e fui embora, e até hoje eles falam mal de mim. Toda vez que meu namorado vinha dormir na minha casa, eu apagava e não lembrava nada do dia seguinte. Quando eu descobri o motivo e o que estava acontecendo, eu fiquei sem acreditar. Fica aí que eu vou te contar essa história. Eu conheci esse boy através do meu irmão, porque ele era um amigo distante e eles se aproximaram. Enfim, o meu irmão acabou apresentando ele pra mim, a gente acabou ficando algumas vezes e não demorou muito, a gente já começou a namorar. Eu quase não ia pra casa dele porque ele morava numa cidade vizinha, então quando a gente se via, ele vinha pra minha casa, passava o final de semana e na segunda-feira, ou às vezes até no domingo, ele ia embora pra casa dele. Como a gente passava a semana toda sem se ver, né, só por mensagem, a gente ficava se comunicando, então quando ele vinha pra minha casa no final de semana, a gente gostava mais de ficar em casa, de
de ver filme, essas coisas assim. A gente preferia não sair muito. Só que eu comecei a perceber que toda vez que ele vinha aqui pra casa, eu simplesmente apagava e eu não lembrava de nada no dia seguinte. Então eu comecei a ficar muito desconfiada. E eu percebi que todo dia antes da gente dormir, ele vinha e me trazia um copo com água. E eu comecei a pensar que esse copo com água que ele me trazia, ele só poderia estar colocando alguma coisa dentro, porque eu simplesmente apagava e não lembrava de nada. Então chegou o final de semana e, como de costume, ele veio pra minha casa. E como sempre, antes de dormir, ele me deu um copo com água, porém dessa vez eu não bebi. Eu fingi que bebi e fui deitar. E quando deu umas meia horinha que eu tinha deitado, eu escutei o meu namorado levantando da cama. E quando eu levantei e eu vi o que estava acontecendo, eu fiquei sem acreditar. Parte 2. Uma sirigaita aqui na rua, que a vida dela era ficar se insinuando pro meu marido. Toda vez que meu marido passava, ela ficava de kikikikakk, ganhando os dentes, puxando o papo. E quando eu passava, ela nem comigo falava. Chamei a atenção dele 3 vezes. Ele falou, uai, se ela tá falando comigo, o que que tem um responder? Não tem nada demais. Eu falei, rapaz, tome vergonha, se a respeite. Porque se eu pegar, não vai prestar. Perfil oficial é casinha da Mica. Daí quando foi hoje, o galã tá lá na frente da casa com as crianças. E eu cá dentro de casa só ouvindo as risadinhas. Os kikiki da sirigaita na frente da minha casa. Prestou não, saí de dentro de casa, gritando, perguntando ela o que tava acontecendo. Ela falou, uai, não posso conversar não? Eu digo não, vai procurar um homem solteiro. E ela veio com desaforo e eu só risquei a luminosa pra cima dela. Ela saiu pinotando, dizendo que ia dar parte de mim pro delegado. Eu digo, pois vem aqui, que no instantinho tu vai parar de dar em cima dos homens casados. Meu marido começou a dizer que eu ia me complicar. Eu digo, quem vai se complicar é tu, se continuar a falar com ela. Menino, diga aí, meu povo, vocês acham que eu fiz certo ou fiz errado? Deixa aqui nos comentários. Sou do estado da Bahia. Meu nome é Casinha da Mica em todas as plataformas digitais. Tchau, tchau, um abraço, até mais. Meu marido bancava uma mulher sem saber que essa mulher era um fake meu. Eu era casada há 8 anos com esse desquerido e ele sempre foi um marido muito tranquilo. Até que ele simplesmente começou a se afastar de mim, sabe? Parecia que ele tinha enjoado de mim, a verdade era essa. A minha presença incomodava ele, a minha respiração incomodava ele. E eu comecei a desconfiar que ele tava procurando Sirigaton na rua, né? Porque a Sirigaton de casa ele não queria, então ele devia estar molhando biscoito em algum lugar. E eu comecei a questionar ele, comecei a reclamar, comecei a falar. E ele falando que eu tava chata, que eu tava isso, que isso era coisa de minha cabeça, que isso era rotina. E pipipi, sempre me dando aquelas desculpinhas. Só que meu marido, ele tinha uma beleza meio exótica, duvidosa. Tipo assim, uma beleza que só eu enxergava. Conversando com uma amiga, ela me deu uma ideia super clichê. Ela falou, cara, olha só, por que você não faz o que toda mulher madura faz? Eu falei, ué, me separe o seu Kama Life? Ela, não. Claro que não. Cria um fake. Alimente esse fake. Eu já vi vários relatos assim. Começa a segui-lo, conversar, puxar um papo. Só que meu marido era meio low profile, sabe? Ele não curtia muitas redes sociais. Ele tinha as redes sociais dele, mas não era uma pessoa que ficava sempre ali. Só que eu falei, tô fazendo nada, não custa tentar, né? Peguei, adquiri a maturidade da minha amiga, criei o meu fake e não tive paciência pra ficar 3 meses alimentando ele. Um dia já, criei tudo, botei tudo quanto é foto bonitinha e foi isso. Como ele conhecia todas as minhas amizades, eu peguei fotos de amiga da minha amiga, com autorização delas, é claro. Segui o querido. Segui e esperei. A princípio, ele não tinha visto. Ele tava em casa quando eu segui ele. Porque eu queria ver qual seria a reação dele. E ele não tava vendo o celular. Então, eu fiquei olhando assim, sei. Só que aí ele saiu pra poder trabalhar. E eu descobri que ele era low profile só na minha frente. Só pra mim. Porque, na verdade, ele tava vidradinho ali nas redes sociais. Porque assim que ele saiu de casa... Ah, eu nunca fiquei tão entristecido igual hoje, não, sabe? Tá ligado? Eu fui tomar banho, Zé. E eu levo a JBL pro banheiro, né? Pra tomar banho. Aí eu deixo a música tocando e pá. Aí tá, do nada a música para, Zé. Eu comecei a ouvir a voz de um cara, tá ligado? Que porra é essa? E aí o cara com a voz mó de canalha, Zé, voz de cafajeste mesmo, voz de cara que tá com tesão, tá ligado? Que é trem todo, e o cara falou, nó, nega, eu vou bater o trem na sua cara só. Vou deixar você descadeirada, pegar você de ponta cabeça e rupiar você toda. Tô ouvindo os trem desse, que capeta que é ele? O cara falando, onde é que tiver seco no seu, eu vou deixar molhado só. Onde é que eu dou tapa, não nasce nem cabelo mais. Eu tô ouvindo esse trem, que capeta só, o que tá acontecendo com o meu celular, ué? E nada, aí voltava a música, aí voltava esses áudios de novo. O cara falando, onde é que tiver buraco no céu, eu vou socar. Eu falei, que desonha, acabou. Aí eu falei, tá com problema. Aí eu saí do banheiro, passa 3 minutos, ó, chega minha mãe em mim, pedindo pra ver o celular dela, falando que o áudio tava bugado, pra ver o que tava pegando com o celular dela. Aí eu fui ver, o celular dela tava conectado no Bluetooth. Eu vou falar que se Deus me perdoe, a vontade de eu colocar meu ouvido dentro do curso, ó. E nem olhar na cara da minha mãe, mas não, as coisas, ó, que canalha, conversando com minha mãe, que faz gesto. Ah não, tomar na boca, que porra que é essa, só? Aí você vai ver, mãe surda liberdade pra canalha, e você ouvindo a parada ainda. Mãe surda dando condição pra comédia. E aí desmoralizou eu toda. Aí você fica olhando, como é que você olha pra sua mãe agora e vê o cara da tapa na sua mãe, não vai crescer a cabeça nela mais. Você fica imaginando uma porra dessa.
E o meu marido que mandou a minha mãe calar a boca e acabou levando uma surra do meu irmão. Eu tenho 2 anos de casado e confesso pra vocês que não tem sido muito fácil. Assim que eu me casei e fui morar junto com meu marido, ele começou a mostrar uma pessoa que eu não conhecia. Tudo que eu fazia dentro de casa, eu tinha que pedir permissão pra ele. Se eu precisava comprar alguma coisa, um arroz, um feijão, tinha que perguntar pra ele se podia comprar. Quando tinha visita em casa, ele sempre queria que eu ficasse na cozinha fazendo as coisas, servindo os colegas dele, e eu não podia falar nada com ninguém. Todo mundo dava risada, brincava, os amigos dele, as esposas. Quando eu me intrometia na conversa, ele mandava eu me fechar. O meu lugar era na cozinha, não era pra mim estar ali me envolvendo na conversa. E eu aguentei isso por 2 anos, por ser trouxa, dependência emocional. Um certo dia, a gente fomos almoçar na casa dos meus pais, né? Chegando lá, eu fiquei ajudando a minha mãe na cozinha a fazer algumas coisas. E mesmo estando na casa dos meus pais, eu evitava me aproximar onde estava todo mundo conversando, porque eu já tinha medo do olhar dele. Ele começou a beber, começou a ficar soltinho, e teve um determinado momento que a minha mãe foi até onde eles estavam, né? Perguntar se eles já queriam almoçar. Na hora, ele gritou bem alto pra minha mãe calar a boca e voltar pra cozinha, que lá era o lugar dela. Eu parei tudo que eu tava fazendo. Gente, a menina que foi numa festa com a amiga dela, né? E chegando lá, ela conheceu um cara que ela nunca tinha visto na vida. Aí eles foram ficar num cantinho escondido. Nisso, dela lá com ele ficando, ela deu pra esse cara nessa ficação mesmo. Menina ligeira, né? Não perdeu tempo. Deu pro cara, ficou com o cara a noite todinha. Quando foi depois, foi embora. Só que ela pensou, só um cara de balada, né? Tanto que ela já tinha, nessa mesma balada, ela disse que ficou bem com 5, um monte. Quando foi uma semana depois, ela tava lá na família dela, né? E a família dela tava fazendo um churrasco. Churrasco esse pra uma prima dela. E ela estava nesse churrasco. Quando pensa que não, ali no meio do churrasco, quem é que entra pela porta da frente do churrasco? Sim, meus colegas, o cara que ela ficou na festa entra pela porta da frente do churrasco. Aí disse que quando ele entrou, que viu ela lá dentro, e ela, quando olhou pra cara dele, que viu que era ele, ela disse que ficou sem reação. Meu Deus do céu, como assim ele tá aqui na festa da minha família? E ela disse que pela reação que ele teve também, quando olhou pra ela, foi tipo a mesma reação do tipo, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui na festa que eu fui convidada? Só que aí o mistério logo se desvendou, porque ela disse que não deu 2 minutos, a prima dela, né, que era o motivo do churrasco, veio toda saltitante em direção ao menino, agarrou o menino no braço e foi apresentar o menino pra família, dizendo pra família que aquele rapaz era o namorado dela, que eles já estavam juntos há 5 meses e ela queria apresentar aquele namorado dela naquele churrasco, namorado esse que era filho dos pastores da igreja que ela frequentava. Gente, o menino era filho de pastor. Deus, como assim, né? Eu dei pro menino que é namorado da minha prima, filho do pastor da igreja. Menino! E nisso passou-se o churrasco, ela ficou ali toda sem jeito, ele todo sem jeito também, só que o resto do pessoal sem saber. Teve uma hora que ela disse que foi no banheiro, né, sentiu vontade de mijar. Aí ela disse que quando chegou no banheiro, esse menino foi atrás dela, quando ela ia fechar a porta. Minha filha de 14 anos disse que queria o dinheiro da pensão do pai dela, porque disse que eu estava gastando com macho. Que o dinheiro era dela, que o dinheiro era direito dela e que ela queria o dinheiro na mão dela, porque eu estava usando o dinheiro dela pra gastar com macho. Minha filha, gente, 14 anos, e a libélula do campo meteu dessa série pra mim. Só que aí sabe o que eu fiz? Eu falei, tá bom, tu quer o dinheiro? Então eu vou te dar. Quando eu me separei do pai da minha filha, ela tinha 5 anos, sabe? E foi uma revolta muito grande de ambas as partes. O pai da minha filha me traiu. E ele queria que eu simplesmente tivesse lustrado o meu chifre e continuado com ele dourado. Como eu me separei, ele se revoltou. E a minha filha, ela era muito apegada no pai dela. E no começo, ela sentiu muito falta, sabe? Normal, sentia falta dele o tempo todo, que eu me mudei de casa, né? Foi morar só eu e ela era muito apegada nele. Só que conforme ela foi crescendo, que ela entendeu que eu quis me separar do pai dela, ela também se revoltou. E assim, o pai dela, ele não morava longe de mim, sabe? Então, a questão da pensão, quando eu falava pra ele que eu ia colocar na justiça, ele falava que era pra eu colocar, que ele não iria se desgastar com isso, mas que ele iria pedir a guarda compartilhada e que ele iria conseguir, porque ele não morava longe, e ele tinha dinheiro, tinha uma família estruturada, e realmente, gente, ele tinha, e eu trabalhava em 3 empregos. Pra poder sustentar aquela querida, ela ficava sozinha em casa pra eu poder trabalhar. Então ele meio que falava, eu vou falar que você deixa ela sozinha, que isso é abandono de capaz, entra na justiça pra poder pedir pensão sim, que eu vou pedir a guarda dela, ou eu vou pedir a guarda compartilhada, vou provar que você deixa ela sozinha. Sendo que eu literalmente trabalhava em 3 empregos pra poder sustentar ela. E com isso ele conseguiu o que ele queria, que era me assustar, porque o pai dela era muito irresponsável, e a família dele mais ainda. Então eu tinha muito medo de deixar ela sozinha com ele, sabe? Ainda mais de guarda compartilhada ou morar com ele. Então eu nunca pedi o dinheiro da pensão. Eu nunca estipulei um valor e ele falava que ia mandar quanto ele quisesse. E assim eu fui levando. Até que quando a minha filha fez 14 anos, ela simplesmente falou que queria conversar comigo. Em casa tá faltando tudo e a minha vizinha veio me pedir 1 quilo de arroz emprestado, parte 2. E aí eu olhei pra ele assim, eu falei, como assim seu pagamento tá atrasado? Falou, tá, Dani, eu já falei pra você que tá atrasado, você já me viu mentindo aonde? Eu olhei pra ele assim, falei, você não mente não, né? Você tem certeza mesmo que você não mente? Tá bom, mulher, vai logo direto ao ponto, o que é que você tá desconfiada? Fale logo. Sei não, que a vizinha veio aqui
aqui de manhã me pediu 1 quilo de arroz emprestado, eu falei que não tinha. E ela disse que te viu no mercado comprando 3 carrinhos de compra. Quem que era que você tava fazendo essa compra do mês? Eu não, Dani, eu não tava fazendo compra nenhuma. Você tá ficando louca? De onde é que essa vizinha me conhece? Sendo que só tem 2 semanas que ela tá morando ali. Falei, você tem certeza disso que você não tava no mercado fazendo compra? Ele, eu não, certeza absoluta. Peguei, chamei a vizinha. Ô vizinha, vem cá. Por que é que você disse que meu marido tava no mercado fazendo compra, sendo que é mentira? Lá, ô mulher, eu falei isso pra ver se você não tava mentindo. Você não tinha, se você não queria me emprestar mesmo, porque seu marido ganha tão bem. Mas eu tô vendo que você tá mais lascada do que eu. Eu falei, sabidona, quer dizer que você só queria saber da minha vida, né? Uma vergonha na sua cara, sua irresponsável, vai procurar o que fazer. Nunca mais venha na minha porta me pedir nada, nem se eu tiver eu não te empresto mais. Final da história, gente, nunca briga com o seu marido por causa de ninguém. Às vezes o inimigo envia pessoas só pra atribular o seu casamento. E vocês, gente, o que vocês fariam com a vizinha infeliz? E eu que conheci um homem sem rola. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Passei a noite todinha namorando com um cara no forró, né, dançando. E eu não sentia nada, né, nenhum movimento estranho. Porque geralmente quando a gente tá naquela pegação, né, a gente sente algo, né. E eu achando aquele negócio estranho. E eu fiquei lá, né, dançando, me insinuando. E quando foi no final da festa, ele disse, eu quero namorar com você. E aí eu fiquei afim do cara, né, só que no mesmo dia eu não fiquei com ele. Deixei pra ficar com ele no outro final de semana. Porque eu também não estava pronto, né, tenho que fazer aquela raspagem na Mata Atlântica. Aquelas coisas de mulher, sabe? Fiquei conversando com ele a semana todinha, ele prometendo fundos e fundos. E quando foi com 8 dias, ele me convidou pra sair. Aí eu fui lá pro apartamento dele e a gente começou a beber. E só rolava brincadeira, né? Brincadeira vai, brincadeira vem. Champanhe pra lá, champanhe pra cá. Pirulitagem de um lado, pirulitagem do outro. E nada, minha gente, nada. Eu já tava ficando, era doida. Quando foi depois, quando eu já tava chapada, e foi na hora do rally rola, minha gente. O cara, pela fé de Deus, minha gente, não tinha rola. Não tinha, minha gente. Era isso aqui, não tinha bago de jaca. Pronto. Era mesmo que tava vendo um baco de jaca, né, minha gente? Vocês sabem. Foi mesmo que ter sentado numa geleia. Quando eu olhei, vi só aquele parafusinho, aí me deu uma vontade de rir tão grande. Foi um desespero só. Eu olhei assim pra cara dele. E eu também não quis desapontar o coitado, né? Ele era tão bonzinho, mulher. Pagava as contas. Bem educado, tão fino, tão carinhoso, sabe? E minha gente, vocês acreditam que eu passei 3 anos namorando com ele? এর দেনমোহরের 15 লক্ষ টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিতে হবে। আরে তুমি ওর সাথে এভাবে কথা বলছো কেন? ও যদি শুভর সাথে ভালো থাকে থাক না। আমি ভাবছিলাম তুই ভালো হয়ে যাবি, কিন্তু তুই মাল কোনোদিন ভালোই হবি না। যে খারাপ তারে ভালো বানানো যায়, আর যে চাই বুঝাচ্ছি বিপরীতে কাছাকাছি সময় রং হয় বিলীন। কোনো টেনশন করেন না, আপনাকে আমি বেশিক্ষণ রাখবো না, ধরেন 3-4 ঘন্টা হয়তো ম্যাক্স। মা 1 সেকেন্ড দাঁড়াও, ফোন দিচ্ছি। আমরা তো কিছুই জানি না কি সমস্যা, শুধু শুধু ছেলেটাকে এইভাবে বলো না তো। তুমি চুপ করো। হ্যাঁ বাবা।
আমার মামা আসবে খুব শীঘ্রই। সব দায়িত্ব হয়ে নিছে, ওদের পড়ালেখা, আমাদের সংসার চালানো। তুই সেই দালাল, তুই সেই দালাল। তোর এখানে আর থাম যাবে না, হালার ফালার আমার ওই অটো ভাড়া কি তুই দিবি? আচ্ছা ভাই, ওই সাগরীয় হারামজাদাই কিন্তু চাকরি করে এক প্যাথোলজিতে, আর রোগী পেড়ায় আর এক প্যাথোলজি। অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে দিয়া লাশ লই বাড়ি চলে যান। আমার আর মাথাটা ঠিক নেই ভাই। কাম কাজ নাই। আপনার কামের অবস্থা কি? আমি এখন তো কিছু পাইনি। আমনে ভার নাই মোরা পাবলিক, যত চালাকি হও আমাকে দ্বারে আইতে হইবে। স্যার এই সিন্ডিকেট ভাঙতেই হইবে। এই সিন্ডিকেট ভাঙতে হইলে সোর্স খোঁজো আগে। এই সোর্স এই খবর কেমন চলে? ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভালো ভালো। আপনারা কেমন আছেন? তারপর চারশো মনে হয় 20 না? চলেন। কোথায়? নিউরো লেবে আবহাওয়া চৌধুরী নামে একজন। এই দাঁড়ান দাঁড়ান, ওনার সাথে দেখা না। এই সব জায়গায় দিকে দাঁড়ান ভাই, একটু দাঁড়ান। এক লগেই তো যাওয়া যায়। এই থাম ভাই, আপনার তো মেলা উপকার করছেন, কথা কইতে আছি। আব্বা এখন 90% সুস্থ হয়ে গেছে, আর 2-1 দিনের মধ্যেই এর বাড়ি লই যাওয়া যাইবে। সব বিষয়গুলো শিখায় থাকি। আমাদের অর্গানাইজেশনের নাম হচ্ছে সকাল এনজিও। খবর নিমু মানে এই মেয়ে কি করে, কই যায়, কই বসে, কি খায়, কি তাই? আপনার বাসা কে দিকে? আরে আমার বাসা যেদিকে হোক। এই নমা তুই শখ হয় না। আব্বাও যে আমাদের এভাবে ছেড়ে চলে যাবে, মনে হয় আপনি কি করেন? কোনো সমস্যা না, আমার ওষুধ শেষ হয়ে গেছিল তো ওটা নিতে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা। তুমি কাউরে ঠকাও না, তোমার জন্য কারো বাপ মরে নাই। খবর নিমু মানে এই মেয়ে কি করে, কই যায়, কই বসে, কি খায়, কি তাই? আপনার বাসা কে দিকে? আরে আমার বাসা যেদিকে হোক। এই নমা